E para começar, o programa Novo Tempo esteve com o Dr. José Fernando. Ele que é reumatologista e estará a partir de hoje tirando todas as suas dúvidas a cada programa. Acompanhe a matéria. Bom dia aos senhores telespectadores do canal 26, do programa Novo Tempo. É com prazer que nós vamos conversar um pouco sobre as doenças reumáticas e dizer aos senhores que a doença reumática não é só a doença do idoso. A doença reumática, ela tanto atinge a criança como o adolescente, como o adulto jovem, como o idoso. Ela tem uma incidência bastante importante, tá certo? No idoso, a partir dos 40 anos de idade, que são as doenças degenerativas, como artrose, como osteoporose, né? Como artrite reumatoide, essas coisas. E temos as doenças inflamatórias da pessoa mais jovem, essas que são as mais preocupantes da doença do jovem. Porque a doença inflamatória, a doença do jovem, geralmente são doenças autoimunes, são doenças que preocupam, como o lúpus eritematoso sistêmico, como artrite reumatoide. Então, são doenças que têm um caráter de morbidade muito grande. Já as doenças reumáticas do idoso são doenças que têm uma prevalência mais a começar a partir dos 40 anos e com as doenças degenerativas. Ou seja, uma artrose, é o bico papagaio que nós chamamos da coluna, é uma dor lombar, essas coisas que preocupam mais as doenças do idoso. A osteoporose também, podemos falar assim, as doenças fora da articulação, os tendões. Então, todas essas doenças são doenças que vão acometer mais o idoso. Bom, o reumatologista, Solange, é um clínico geral das doenças osteoarticulares, né? Então, ele é quem cuida, tá certo, dos sintomas do aparelho locomotor. Então, ele tem a capacidade de fazer um diagnóstico clínico de uma tendinite, de uma bursite, de uma dor cervical, de uma dor lombar, de uma artrose de joelho, tá certo, de uma extração numa junta. Então, ele tem essa capacidade de fazer, o clínico, vamos dizer assim, é o médico clínico das doenças do aparelho locomotor. Isso é que o reumatologista faz no dia a dia. A procura do reumatologista você deve fazer quando você tem os primeiros sinais e sintomas de uma doença reumática. Por exemplo, uma dor articular. Você pode ter uma dor articular simplesmente por um quadro virótico, mas você pode ter uma dor articular começando por ser uma artrite reumatoide, por ser um lúpus, por ser uma gota, uma pseudogota. Então, várias doenças podem começar com a doença articular. Como também um simples olho vermelho pode ser o início de uma doença reumática. Então, é importante que você entenda que a doença reumática não começa só pela junta. A doença reumática pode começar pelo olho, a doença reumática pode começar pelo pulmão, a doença reumática pode começar por uma doença renal, a doença reumática pode começar por um problema de intestino. Quer dizer, então você vê que a doença reumática ela é um mundo, ela pode acometer qualquer parte do sistema, do organismo do indivíduo, e com isso dá-se início no processo de uma doença reumática. A hereditariedade é fundamental em determinadas doenças reumáticas. Por exemplo, a osteoporose. 80% da doença da osteoporose é hereditária. Se a sua mãe tem osteoporose, você tem 80% da filha dela ter osteoporose. 20% da osteoporose é que é decorrente do ambiente, da menopausa, de remédios, que podem levar, outras causas que podem levar à osteoporose. Mas a osteoporose é uma doença de caráter hereditário. E você tem
é de ter o cuidado, por exemplo, a criança, desde criança que você tem de fazer a prevenção da doença. Se você tem uma mãe que tem osteoporose, com certeza você vai ter, você tem 80% de ter. Então, se você tiver uma alimentação saudável desde criança, se você fizer exercício, se você não fuma, se você não toma alimentos que tenha coca para poder não ter vamos dizer assim, maior absorção do osso, se você tem os cuidados necessários, você retarda o processo do envelhecimento do osso. Tá certo? No lugar dele aparecer aos 50, vai lá para os 60, quer dizer, é uma coisa que você pode melhorar a perda da sua densidade do osso. To always have an open hand and see him as a given tree. See him as matter, a matter of fact, he's not a beast. Oh no, not the devil either. Nós estamos também propondo ao programa Novo Tempo, que a Solange, que o seu telespectador pode também nos enviar suas perguntas, suas dúvidas para o e-mail e que nós temos o maior prazer em responder devidamente. Nós estamos também com o propósito dos programas seguintes, trazer aos seus telespectadores informações sobre o diagnóstico de algumas doenças reumáticas, como também a prevenção de algumas doenças reumáticas. É verdade, bem verdade, que nem toda doença reumática a gente pode fazer a prevenção. Mas, por exemplo, uma osteoartrose de joelho, você pode fazer uma prevenção ou então retardar que essa doença chegue mais cedo. Por exemplo, a obesidade. A obesidade é um grande problema para a artrose de joelho. E também, por exemplo, o problema da osteoporose. O fumo é fundamental, tá certo? Na desorganização da microarquitetura do osso. Então, depois, no programa seguinte, nós vamos falar como se chega a um diagnóstico de osteoporose, como se deve prevenir a osteoporose, como se faz um diagnóstico de artrose, como se deve fazer a prevenção da osteoporose. Enfim, nós vamos tecer considerações sobre as doenças mais importantes com o diagnóstico e a prevenção e o tratamento. Nós vamos ficando por aqui e nos despedindo e dizendo que qualquer dúvida vocês podem fazer para o e-mail do programa, que nós daremos a resposta devida, se nós soubermos, é bem verdade. E aguardamos vocês nos próximos programas, nos próximos sábados. Take it easy. E não esqueça, se você tiver alguma pergunta para fazer ao Dr. José Fernando, é só entrar em contato conosco através do telefone 85-8789-1414. Ou então você manda um e-mail para tvmetrópole26@hotmail.com. Teremos o maior prazer em respondê-los.